Olá pessoas, Mona Lisa do blog Dividindo Experiências, e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre o filme O Poço. Vamos conversar um pouquinho sobre as minhas impressões e o que eu senti assistindo esse filme. Bom, para você que já assistiu, ok, vamos conversar abertamente. Para você que não assistiu ainda, eu vou te orientar a não continuar assistindo esse filme, porque eu não garanto se eu vou liberar spoilers ou não. Bom, esse é um filme cheio de significados, simbologia, e que vão mexer muito profundamente com aquele telespectador que tem um pouquinho mais, assim, de feeling pra pegar algumas coisinhas, assim, nos filmes, sabe? Em suma, o filme vai falar de um poço que é uma prisão, e a prisão ela é vertical, né? Então ela começa em cima e termina embaixo. E em cada nível tem 2 presos, e são 303 níveis, se eu não me engano. Na verdade, eu fui conferir aqui, gente, é 333 níveis. Não é 303 não, tá? O nosso personagem principal é o Göring, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, que é um preso solitário que vai pra lá pra tentar ganhar um diploma. Ao que me parece, no filme, você pode se submeter a ficar preso lá no poço em troca de algo. E nesse caso, ele foi pra lá pra ganhar um diploma. E o tempo de pena dele é 6 meses. E aí, ele do nada acorda já na cela. E ali na cela mesmo, ele vai fazer um meio campo ali com o primeiro companheiro de cela dele. Vai tentar fazer uma amizade, ser simpático, como todo brasileiro, né? E aí que ele já leva 2 tapão assim na cara, sabe? Tipo, porque o companheiro dele, que é aquele velhinho lá, o Trimagazi, muito irônico por sinal, já põe ele no lugar que ele tem que ficar, sabe? A minha impressão é que eles ficam um período em um andar, e a cada término desse período eles adormecem e acabam acordando em outro andar. E o que acontece de fato para esse filme ser tão chocante? Nesse poço, como são 2 por andar, existe a plataforma que vem lá de cima, então ela desce, né, no caso. Ela desce com todos os alimentos que todos os presos têm de comer. E daí que quem está acima na prisão acaba sempre sendo mais beneficiado e come muito melhor do que aquele que tá lá embaixo, em último. Eu demorei 3 dias, assim, pra digerir o filme, pra pensar, pra tentar linkar alguma simbologia, pra tentar achar as minuciosidades, sabe? Minuciosidades, quase que não sai. De cada cena, de cada fase do filme. Então eu fiquei ainda uns 3 dias, assim, pensando sobre, para depois vir fazer esse vídeo aqui. E a primeira vez que você assiste, a mensagem que está explícita é sobre uma sociedade. Na verdade é como se nós fôssemos os presos e a própria prisão sendo vertical seria a sociedade como ela é de fato, o que a gente vive hoje em dia. Então a gente tem ali um olhar muito ganancioso de quem está acima e a fragilidade de quem está abaixo. Porque a grande questão é, se as pessoas que estivessem em cima comessem somente o necessário que elas precisariam para se alimentar, teria comida para todos os níveis, né? Então quando chegasse, vai lá no nível 180, ainda sobraria algum alimento. E o que acontece quando essa galera de baixo não tem comida? Então você imagina que ela fica um período longo sem comer, então a gente acaba conhecendo, assim, as facetas mais
demoníacas do ser humano, assim. Eu até consegui fazer, assim, uma leitura meio esdrúxula, me perdoem. Mas eu consegui até comparar essa situação do poço com o que a gente tá vivendo hoje, que é o coronavírus, sabe? Se todo mundo fizesse o isolamento conforme o governo está pedindo, ou conforme é orientado, a doença talvez diminuiria, talvez nós teríamos menos morte, talvez. E é isso que ocorre, porque cada um quer olhar para o seu próprio umbigo, para o seu próprio pedaço da mesa, pedaço do alimento, então é bem complicado. Mas o que eu te proponho nesse vídeo é olhar o que está implícito, né, em O Poço. Essa é uma obra do Galder Gaztelu. Vou deixar escrito aqui para vocês que eu não sei pronunciar. E segundo o autor, o diretor, ele quis fazer essa provocação mesmo no telespectador, em quem vai assistir o filme. Ele deu até uma entrevista para o portal Digital Spy e disse que no filme não há uma mensagem única. E ele espera que o espectador mude a sua forma de pensar de algum jeito ou de alguma maneira após assistir o filme. Os personagens em si representam o egoísmo, o altruísmo também. Os companheiros de cela que vão passando assim ao longo do tempo com ele, sabe? Eu até achei uma citação do Comte que fala: o altruísmo é a preocupação com o outro. A gente tem lá uma companheira de cela dele que tem essa ideia e tenta fazer de um jeito e tenta mudar e no fim ela acaba não conseguindo, enfim. A gente também tem uma cena bem chocante que é nesse momento que ele vai descendo o poço, ele tem que proteger uma panacota para que ela não ninguém coma ela, para que ela volte, porque qual a teoria dele? Que se ele consegue chegar ao fim do poço e aí a plataforma sobe e quando ela subir, Oi gente, voltei de novo aqui, a bateria acabou, já não sei nem onde que eu parei de falar. Voltando ao assunto da panacota, como eu estava dizendo pra vocês, ele acredita que se a panacota descer até o último nível e subir intacta, ele vai chamar a atenção da administração para o que está acontecendo ali na prisão. A administração fica meio como vilã, sabe? Meio que a vilã, assim, da história. Em todo filme a gente tem sempre o mocinho e o vilão, né? Eu acredito que nesse filme, pra mim, o vilão me pareceu ser, assim, a administração. E ela também passa, acho que a maior mensagem que eu tirei do filme, que não são as regras impostas que importam, mas sim o que a gente faz com elas, como a gente se comporta com elas. A aparência do velhinho Trimagazi, que é lá o primeiro companheiro de cela dele, te lembra alguma coisa? Te parece familiar? Eu acho que aquela imagem do velhinho, sabe, de sendo uma pessoa bem amada, uma pessoa com sabedoria, uma pessoa que já viveu bastante e que, acima de tudo, ele tá ali porque ele quer passar, quer viver bem o restante dos dias dele. Engraçado que esse personagem, assim, pra mim, ele soou meio como uma quebra de padrão, sabe? Em toda a estrutura que tinha no filme, em tudo que já tinha, que ia acontecer, né? Porque a gente conhece ele no primeiro momento, nas cenas iniciais do filme. E a gente só vai de fato conhecer quem é esse personagem, acho que do meio pro final. Quando eu digo que houve uma quebra de padrão de pensamento desse personagem pra mim, foi porque pra mim ele soa como uma pessoa que já tem sabedoria, um velhinho, coisa e tal, isso que eu já falei pra vocês. Mas quando eles colocam esse personagem com uma série de atitudes sádicas e me parece que remetem a nós mesmos, sabe? A nós como seres humanos, porque ele faz tantas coisas, mas a finalidade de tudo que ele faz é pra tentar sobreviver. E basicamente é o que nós humanos fazemos durante o nosso período de vida, né? E aí a gente tem a cena lá, cada um podia levar um objeto pra essa prisão. E aí a gente tem um livro
como sendo o objeto do nosso personagem principal. E eu fiquei me perguntando o porquê daquele livro e fiquei assim bem pensativa sobre o objeto livro dentro do contexto desse filme. A obra escolhida pelo nosso personagem é a mais clássica, né, entre todas as obras, que é a do Dom Quixote. E aí eu fui adentrando mais pra saber o que aquela história significava. Ai, gente, tô falando tudo errado. O que aquela história significava, mesmo eu não tendo lido o livro, eu sei da história, eu conheço a história, mas eu, de fato, nunca li o livro. Mas eu fiquei raciocinando sobre a história e o que Dom Quixote estaria fazendo no meio de um filme como O Poço. E eu percebi que aquele, não sei se era uma mensagem implícita, não tem, mas é um pensamento meu, que o personagem lá do Dom Quixote, ele vive muito no mundo da fantasia, então ele acredita, ele quer salvar a Dulcinea, tal e tal e tal e tal, e ele vive um monte de aventura. Enfim, eu não consigo discorrer pra vocês assim tudo que realmente eu consegui captar, mas se você ficou chocado assim com a cena do livro também, no contexto do Poço, eu queria que você comentassem aqui pra me dar mais ideias. Eu acabei fazendo algumas inferências, né, algumas conclusões, algumas deduções, mas isso não é certo, como o autor mesmo já falou, como o diretor mesmo já falou, ele quer deixar um filme aberto para várias interpretações. Então o que eu penso é que o livro, no contexto ali do Poço, sendo Dom Quixote, eu acho que ele remete meio que à fantasia, sabe? Acho que a maior mensagem que ficou explícita para todos nós como telespectadores é sobre a crítica principal do filme, que é sobre uma sociedade capitalista, né? A questão da distribuição das riquezas, a degradação da humanidade como um todo. O diretor mesmo falou que o filme mostra uma fria desumanização do homem, né, nessa mesma entrevista que eu citei aqui já no vídeo pra vocês. E eu acho que é isso. Certamente esse é um dos filmes que já entrou assim no topo da lista para um dos meus filmes favoritos da vida. Pra mim, eu categorizei ele lá como 5 estrelas. Eu te indico muito que você assista, que você faça esse tipo de reflexão, que olhe um pouquinho para a sociedade como um contexto geral, como a gente vive, como a gente exerce talvez a nossa cidadania. Enfim, a gente está num momento muito propício a isso no nosso país, em que a gente pode fazer mudanças, em que a gente pode fazer, tratar os assuntos com sabedoria, com parcimônia, enfim. Eu te indico que você assista o filme, depois você passa aqui pra me contar o que você achou. Eu vou pedir pra você deixar o seu like se você gostou do vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Se você quiser fazer um passeio aqui no canal, tem muitos outros vídeos pra vocês. E é isso. Um beijo pra você, muito obrigado e até o próximo vídeo.